Olá, muito bom dia, já quase boa tarde, né, gente? Me atrasei aqui para entrar hoje, porque eu cheguei na clínica, teve um atendimento de emergência, depois eu fiz mais 3 atendimentos, então foi um pouco corrido, tive reunião de equipe, enfim, mas estou aqui. Vou fixar aqui nosso tema de hoje, tá? Que é como criar autoridade. Como vocês estão, gente? Estão bem? Autoridade. Gente, eu queria, em primeiro lugar, sempre agradecer a todos vocês que param um pouquinho do que vocês estão fazendo para estarem aqui comigo, né? Eu fico muito feliz. Tenho feito todos esses dias lives com assuntos que eu acho que são relevantes e que a gente pode estar ajudando, não só na vida de colegas dentistas, mas eu acho que de qualquer pessoa, também da área de saúde ou não, mas que queiram trabalhar com a rede social. Hoje a gente sabe que aqui as redes sociais, elas alavancam muito a nossa imagem, alavancam muito a nossa venda, né? Isso aqui é sim uma possibilidade da gente estar se conectando e da gente estar gerando valor, né? Gerando venda, por exemplo, tá? Então, hoje o tema que eu escolhi, gente, só um complemento aqui. Se vocês tiverem colega, familiares dentistas, sabe, alguém da área de saúde, que vocês queiram compartilhar esse assunto, que vocês estão percebendo que esse assunto é relevante, é importante, mandem o aviãozinho para 3, 4 pessoas, que isso me ajuda muito. Eu sei que também a gente vai estar ajudando essas pessoas, né, para poder terem um crescimento aí positivo junto aqui às redes sociais. Então vamos lá. O tema de hoje é como criar autoridade, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que para a gente construir essa autoridade realmente não é rápido, isso leva tempo e a gente tem que ter paciência e, porém, foco e perseverança. Gente, não se cria ou então não se constrói autoridade da noite para o dia, tá? Como eu sempre bato na tecla e falo, tudo na vida da gente é um plantio. Primeiro a gente planta para depois colher. A mesma coisa é numa rede social, tá? Então, se eu sou hoje doutora Tajla Azevedo, bem posicionada aqui na minha cidade, no Brasil, como top doctor em Invisalign, dentista de referência que trabalha com odontologia biológica, dentista de referência para tratamentos estéticos, lentes de contato, clareamento dentário sem dor, é porque eu venho falando sobre esse tema há muito tempo, há muitos anos. Isso não foi de semana passada para cá, né? Então, na realidade uma construção que leve a tempo, mas a gente precisa entender que isso vale a pena. Porque com o passar do tempo, a gente tem todo esse reconhecimento de quem nos segue aqui nas redes sociais e, consequentemente, quem nos segue pode passar um período que ele pode se tornar, ou então desejar, né, a ser o nosso cliente, né, ou então o nosso paciente. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência, sabedoria e entender que isso é um processo, tá, gente? Que não é rápido, tá? É uma construção e dentro dessa construção, eu vou falar um pouquinho para vocês o que a gente pode fazer para a gente poder ou acelerar ou então a gente ter uma construção de uma maneira mais sólida. Aqui na rede social, em primeiro lugar, para a gente criar ou então construir essa autoridade, em primeiro lugar, como eu falei ontem, a gente precisa ter a constância no que a gente está postando. Segundo lugar, a gente precisa ter aquele feed que eu mostrei também ontem, super organizado, e nesse feed organizado, a gente falar sobre nossa autoridade. O que é falar sobre a nossa autoridade? Falar como que a gente chegou a trabalhar naquele assunto, como que eu me tornei uma dentista Invisalign, o que significa ser Invisalign, criar conteúdos relevantes, importantes sobre aquele assunto, tá? Mostrar inclusive testemunho de paciente, que a gente chama isso de prova social, mostrar também casos de antes e depois, que é uma prova social que vai engajar muito, onde os pacientes vão se identificar. Alguns vão se identificar, às vezes eu que trabalho muito na área odontológica, eu percebo que quem gosta muito de olhar antes e depois é mais dentista, às vezes, infelizmente, com pensamento até mais de criticar o trabalho do outro colega, mas está valendo, faz parte do nosso crescimento, né? Faz parte dessa construção de autoridade.
Mas o paciente, quando ele quer também buscar sobre o teu trabalho, quando ele está não só mais te olhando como seguidor, mas com uma mente voltada como um possível paciente, ele vai querer olhar casos de resultados, né? Então é importante também a gente empilhar, que a gente chama, conteúdos de antes e depois, porque isso traz autoridade para a gente também. A mesma forma é a gente poder mostrar para esse paciente conteúdos relevantes no sentido de parecer coisas técnicas, tu explicar um caso técnico, mas com uma linguagem que um paciente vai entender. O que é isso, gente? Imaginem vocês se estiverem aqui na minha clínica, sentados na minha mesa para uma consulta. Eu vou ter que explicar para vocês nessa consulta o motivo que vocês têm indicação, por exemplo, de fazer um tratamento ortodôntico Invisalign porque tem um paciente de classe 2. Eu tenho que explicar isso para vocês, às vezes até mesmo desenhar isso para vocês de uma maneira clara, simples, porque você não é técnico, você não é dentista, entendeu? Você, na realidade, é um paciente leigo. Então, eu preciso ter uma linguagem leiga, até mesmo aqui no Instagram, uma linguagem simples, clara, objetiva, para aquela pessoa que está me olhando naquele feed que eu postei, naquela postagem, né, no meu feed, compreenda o que eu estou querendo dizer. Porque se eu colocar palavras técnicas que só o dentista consegue entender, eu não vou conseguir passar isso para o meu paciente, ou então fazer com que ele se conecte com aquele assunto, tá bom? Então a gente tem que ter uma oportunidade de sempre, em primeiro lugar, principalmente com o feed organizado, causar uma boa impressão. Quando eu falo oportunidade de causar uma boa impressão, o feed organizado, gente, lembra que eu falei também, fiz uma live falando da linguagem não verbal? Isso é muito importante. É a maneira como a gente se veste, como a gente se comporta, e na maioria das vezes isso fala muito mais da gente do que simplesmente eu estar aqui me comunicando com vocês. Às vezes eu estar com uma cara emburrada, às vezes eu estar vestida de uma maneira que não é tão atrativa, vai falar muito mais sobre mim do que eu estar aqui conversando com vocês. Por quê? Porque a primeira impressão realmente é a que fica. Claro que se a pessoa der oportunidade para o outro, a gente pode desconstruir aquela primeira impressão, faz parte. Mas lembre-se que a gente está o quê? Num feed onde o paciente, aquela pessoa está rolando ali, ela está querendo te conhecer, e se ela tiver uma boa impressão, alguma coisa que conectar com ela, ela vai parar e vai conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Então, ter sempre um feed organizado. Outra coisa, linguagem simples que eu falei para vocês não significa dizer que é uma linguagem que não tenha propriedade. A gente precisa estar conversando sempre com confiança e propriedade. Se eu sou dentista e eu estou aqui falando, levando um conteúdo para vocês de uma nova odontologia, onde a gente está falando sobre como que a gente vai engajar, como que a gente vai construir autoridade numa rede social, eu tenho que ter propriedade no que eu estou falando, eu tenho que saber o que eu estou falando aqui com vocês. Se eu não tiver propriedade, não saber o que eu estou falando com vocês, isso não vai rolar, né? A mesma coisa quando eu estou fazendo uma postagem, eu estou gravando um stories na minha rede social, eu preciso falar sobre aquele assunto com propriedade. Então, eu falo muito aqui sobre clareamento, falo muito aqui sobre lente de contato. Então, tudo isso que eu estou falando, eu tenho propriedade naquele assunto, onde a pessoa está ouvindo e ela, na hora que ela escuta aquilo que a doutora Tágia está falando, ela fala, pô, essa mulher entende sobre isso, ó. Eu acho que eu vou lá na clínica dela, eu gostei dela. Ela fala bem, ela fala com propriedade. Deixa eu ver quais são as especializações que ela tem. Deixa eu ver os casos que ela já fez. Então, tudo isso é empilhamento de conteúdo que gera autoridade. Beleza? Falar sempre com confiança. Uma outra coisa super importante para a gente criar essa autoridade é ter uma boa rede de contato, um bom network, né? Então, de qualquer maneira, mesmo com esse tema voltado para as redes sociais, a gente sabe que ainda o boca a boca resulta muito, né, em trazer o paciente aqui para a nossa clínica, né? Ou então trazer o paciente para o consultório de vocês, sei lá, para onde vocês quiserem levar, tá? Então, o network faz com que as pessoas te conheçam o que tu faz, a maneira como tu faz. Às vezes é até mais claro a gente conversar pessoalmente do que estar conversando aqui numa rede social. Tem muita gente que não tem essa desenvoltura de comunicação, que eu tenho uma comunicação muito fácil, eu consigo desenrolar isso com uma habilidade muito fácil. Eu quero dizer para vocês que todo mundo consegue, tá? E que isso é treinável. Agora, isso não é do dia para a noite também, é uma construção. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não me tornei essa pessoa que me comunica super bem do dia para a noite. Eu já estou aqui nas redes sociais fazem mais ou menos de 8 a 9 anos.
E eu estou o tempo todo falando, todo dia quem me conhece, eu gero conteúdo. Todo mundo que me conhece sabe que eu abro live. Todo mundo que me conhece sabe que todo dia eu faço os stories. Se eu não fizer live todo dia, mas todo dia tem um history novo falando do meu lifestyle, falando do meu trabalho, falando do que eu gosto. E isso é a maneira que eu estou exercitando e treinando essa minha comunicação. Então, quando eu falo que é treinável, é por isso, porque a gente, através da repetição, aquilo começa a fluir de maneira adequada e isso começa a passar, se tornar um hábito, tá, gente? É igual academia, é igual ter estilo de vida saudável, é igual comer uma alimentação saudável. O primeiro momento é difícil, o primeiro momento é ruim, mas quando tu começa a fazer aquilo constantemente, todos os dias, aquilo vira um hábito. Eu costumo falar que destrava. Você destravou e começa a falar de uma maneira com tranquilidade. Claro, né, gente? Sempre a gente tem que saber do conteúdo que a gente está lidando. Então, não adianta me pedirem para eu falar de política. Não sei nada, sou péssima. Na verdade, eu sou alienada mesmo. Quem quiser me julgar, pode me julgar. Eu não sei, não quero saber, não vou atrás. Eu falo que a minha cabeça aqui, ela tem um HD precioso e que eu só alimento esse HD precioso com coisas que eu acho que são importantes para a minha vida e que pode mudar a minha vida. Como tem coisas que eu não sei, que eu não consigo mudar, que eu não vou mudar a mentalidade, né? Não adianta eu estar querendo correr atrás para saber, né? Não vou conseguir. É claro que vou ter minha opinião formada, igual uma Xuxa, que eu tenho minha opinião formada sobre algumas coisas, mas eu não vou estar aqui conversando de política porque eu não estudo sobre isso, eu não sei me comunicar sobre esse assunto, tá? Outra coisa importante, sempre, gente, a gente criando autoridade, a gente tem que ter essa linha que é muito tênue, de criar autoridade, mas sem perder a nossa identidade. Então, eu estou até escrevendo 3 e-books, tá, gente? Que eu estou escrevendo e isso vai ser conteúdo para eu estar compartilhando com vocês. E dentro do e-book tem uma página que a gente fala da gente. E eu estava pedindo para fazer edição e na edição eu falei, não tira essa minha essência, porque eu sou isso bem daí. Eu quero que quando as pessoas leem o meu e-book, elas se arrepiem, entendeu? Porque essa sou eu. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, mas uma energia alta, onde eu transbordo os meus sentimentos de uma maneira muito verdadeira. Então essa é a minha essência. Tanto que as pessoas falam, eita, Tarja, quando tu não gosta, se tu acha feio, se tu acha bonito, tu diz logo. Claro que eu vou respeitar aquela pessoa, nem todo mundo está preparado para ouvir uma crítica, né? Não é porque eu recebo de uma maneira tranquila que o outro vai receber, né? Eu tenho que ter esse feeling, essa sensibilidade. Mas eu trabalho muito dentro disso, sabe? Eu sou uma pessoa extremamente verdadeira. E a questão de eu ser verdadeira me traz uma autenticidade, me traz uma maneira de eu ser diferente de quem quer ser aqui numa rede social superficial. Eu não sou. Eu sou isso bem aqui que vocês estão vendo. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade de me conhecer pessoalmente, vocês vão linkar e vão se conectar comigo, porque eu sou realmente o que eu estou mostrando aqui com vocês, tá? Então, eu acho que a verdade, ela sempre vai se sobressair. Essa é a minha personalidade, eu sou uma pessoa muito intensa, muito verdadeira, decidida, e isso é o que eu procuro transbordar e passar aqui nas minhas redes sociais, né? Isso faz parte do meu dia a dia. Aqui o que eu mostro para vocês na minha rede social é o meu dia a dia verdadeiro, né? E essa sou eu. Então eu acho que quando a gente quer e consegue também gerar essa autoridade, a gente não precisa perder a nossa autenticidade. Às vezes tem muita gente que tem muita autoridade num assunto que é extremamente técnico, bacana, mas é tão técnico que afasta a outra pessoa, que não se conecta, né? Então, a rede social não. A rede social foi feita para a gente se conectar, a gente com gente. Então, a gente precisa conseguir botar esse pozinho, conseguir linkar isso, onde a gente vai botar autoridade com personalidade, tá? É mais ou menos o que eu escuto do meu mentor, que é a nutritivo e vitaminado, né? Então a gente tem que ter essa história da autoridade, mas sem perder a personalidade, certo? Outra coisa também importante dentro do crescimento nas redes sociais, e desde ontem eu falo para vocês, não se prendam, gente, a número. Isso é uma construção, tá? Essa quantidade que eu tenho hoje de seguidores é uma construção, isso não é do dia para noite. Inclusive até umas 2 semanas atrás, não sei se vocês já receberam aí no direct de vocês, mas hoje existem empresas, só para vocês entenderem como funciona a rede social, gente. Hoje existem empresas que vendem seguidores
não só mais a venda de seguidores, vendem curtidas e vendem comentários, tá? Porque como a rede social, o Instagram especificamente, entendeu que só o número de seguidor não muda nada, não faz nenhuma diferença em engajar ou não engajar, o que engaja é número de curtidas. O algoritmo do Instagram entende que isso é legal, então ele vai te entregar mais. E ele entende também que o engaja, além de número de curtida, é número de comentários. Então, quanto mais comentários, por exemplo, vocês que estão aqui, que estão mandando coraçãozinho para mim, que vão comentar na minha live, que vão compartilhar minha live, isso tudo o Instagram está entendendo que esse conteúdo que eu estou criando é um conteúdo relevante. Ele vai fazer com que outras pessoas que não participaram aqui da minha live possam olhar minha live. Pode olhar meu conteúdo. E aí eles começam a entregar para outras pessoas. Por isso que não interessa o número de seguidores, interessa o número de curtidas, né, e o número de comentários. E aí, gente, para vocês terem ideia, o que eu estou querendo dizer com isso? Existem várias empresas hoje em dia que vendem curtidas e vendem comentários, só para vocês entenderem como é que funciona o mundo digital, tá? Não sei se vocês conhecem sobre isso. Se vocês conhecerem sobre isso, comenta aqui na minha live. Ah, tá, já ouvi falar sobre isso. Ah, tá, já me ofereceram esse serviço. Por quê? Porque ultimamente, como eu tenho um número grande de seguidores, né? Eu recebi inclusive um pedido desse, a pessoa me oferecendo esse serviço. Eu respondi: não, eu nunca comprei seguidor nenhum, nunca comprei esse tipo de serviço de curtidas, de comentários, não tenho interesse. Todo o meu crescimento é um crescimento orgânico. Aí a pessoa, não satisfeita, virou e escreveu assim: doutora, mas a senhora comprou sim seguidores, porque não está batendo. Esse número de seguidores que a senhora tem com esse número de curtidas está muito pouco. Aí eu mostrei para ele, falei: olha, tu tá olhando um post ou outro, mas se tu olhar tal tipo de posts, por exemplo, eu tenho muitas curtidas, então isso muito é cíclico, né? Não é toda postagem que tu vai ter 1000 curtidas, não é toda postagem que tu vai ter 5.000 curtidas, né? Eu tenho vídeos meus no Reels que já tiveram mais de 10.000 visualizações, muito mais, mas tem outros que só tiveram 2.000, 3.000 visualizações. Ela, mas a senhora precisava comprar para poder, tipo assim, tá linkado esse número de seguidores que a senhora tem com o número de engajamento. Eu digo: não, minha querida, muito obrigada. Inclusive, até bloqueei essa empresa porque eu não faço isso, não compro. Eu acho que eu preciso gerar em vocês, despertar em vocês esse sentimento, essa emoção, sabe? Essa minha verdade, para que vocês tenham vontade, através de vocês mesmos, e aqui nas minhas postagens, comentar e falar, como eu tenho recebido vários comentários na live: pô, Taja, tu me inspira, pô, Taja, muito legal que tu tá podendo ajudar a gente não tava tendo esse olhar, legal que tu tá podendo compartilhar esse teu conhecimento, esse teu entendimento. Então, a grande intenção de tudo isso daqui é despertar em vocês isso, porque vocês, eu despertando essa emoção em vocês espontaneamente vão mandar coração para mim, vocês espontaneamente vão comentar nas minhas postagens, vocês espontaneamente vão curtir minhas postagens, tá? Porque isso realmente entrega muito mais, né? A gente está aqui para se relacionar, mas eu quero que vocês façam isso de uma maneira espontânea, não vou estar aqui para comprar. Outra coisa que eu já falei, né, desde o começo da live eu falo, na live de ontem eu falei também, esquecer essa questão de número, esquecer essa questão das curtidas, dos comentários. Às vezes a gente não vai conseguir a quantidade que a gente gostaria, tá? Mas a gente entender que é preciso fazer diariamente. A gente precisa criar conteúdo diariamente. A rede social, o Instagram, ela quer que a gente crie conteúdo. E hoje o conteúdo que mais entrega são os Reels, tá, gente? São os vídeos de 30 até 1 minuto. Quanto mais curto e mais criativos os vídeos, mais o Instagram vai entregar, tá? Então não se preocupem, todo dia eu tenho que postar. O ideal é que tu poste todo dia. Às vezes nem todo dia a gente tem assunto ou tem criatividade para postar todo dia, principalmente quando a gente tem um nicho muito fechado. Por isso que às vezes a gente consegue abrir um nicho quando a gente mostra lifestyle, porque aí não necessariamente tu vai precisar falar só do teu nicho, tá, gente? Então assim, ter sempre esse olhar, entender que isso é uma construção, que não é do dia para a noite, mas que a gente precise fazer isso com constância e de preferência diariamente. Mostrando aqui uma outra maneira de como a gente criar autoridade, é a gente enaltecer o nosso conhecimento, falando da onde que eu busquei, da onde são minhas especializações, como foi que eu me tornei top diamond em Invisalign, por que eu consegui desenvolver uma técnica de clareamento sem dor, né? Isso tudo eu vou gerando cada vez mais conteúdos, criando autoridade com os meus seguidores
E esses seguidores vão ficar cada vez mais com vontade, né, ou então com desejo de vir usar o meu serviço, né? A gente sabe que todo mundo é um profissional que é de excelência, ele está o tempo todo se renovando e buscando cursos, como esse final de semana eu vou viajar, eu tenho um curso para fazer. No final, no meio da semana que vem eu já estou em atendimento Imperatriz. No final da outra semana, que já é a penúltima semana do mês, na última semana do mês, eu vou para São Paulo fazer um outro curso. Então, os profissionais que crescem, que têm autoridade, né, eles não são profissionais realmente iguais, não só porque fazem essa questão de criar conteúdo diariamente, mas é um profissional que ele busca o tempo todo crescimento e busca o tempo todo conhecimento. A gente não pode se satisfazer com o que a gente já tem. Então, eu, por exemplo, poderia ficar muito tranquila, eu sou top Diamond Invisalign aqui no Nordeste, sou quem mais trata e tá tudo certo. Não, eu sou top Diamond Invisalign, desenvolvi técnica de clareamento, trabalho com odontologia biológica, vou fazer um curso agora de prescrição de cannabis, trabalho com odontologia digital, trabalho com lente de contato. Então, assim, é o tempo todo inovando nos conteúdos, inovando no meu conhecimento técnico e científico, para eu poder cada vez mais agregar valor no meu conhecimento e passar isso para vocês. Quanto mais vocês entendem, doutora Tágila é uma doutora que está o tempo todo buscando conhecimento, ela está o tempo todo estudando, ela está o tempo todo inovando, trazendo melhor técnicas, investindo em equipamentos, em tecnologia. O que acontece? Tu vai saber que eu tenho autoridade sobre aquele assunto e tu vai querer usar meu serviço, né? A gente quer muito mais ir para alguém, se conectar com alguém, fazer um tratamento com alguém que está o tempo todo à frente buscando conhecimento, do que uma pessoa que está lá fazendo aquele basiquinho. Não que esteja errado, tá, gente? Isso é muito de personalidade de cada dentista ou de cada profissional. Vai ter, por exemplo, eu vi que Karine Valdez entrou aqui, que é nutricionista. Karine Valdez tem um bom posicionamento numa rede social, mas se ela não se inovar, se ela não buscar novos conhecimentos, chega uma hora que o conteúdo que ela vai ter para oferecer aqui vai esgotar. Então a gente precisa estar o tempo todo com a mente aberta para poder conhecer o novo. Isso não significa dizer que o que eu estou aprendendo vai ser válido ou não. Pode ser que eu vou fazer esse curso que eu vou fazer semana que vem em São Paulo, por exemplo, sobre a prescrição de cannabis, e eu, entre com uma empolgação como eu tô, eu vou aprender a fazer essa prescrição, e eu cheguei lá e falo, cara, é massa, mas não é o que eu ainda não tá da maneira como eu acredito, como eu gostaria que estivesse. Mas isso eu não vou deixar de dizer para vocês que eu vou fazer um curso, que eu estou estudando, que eu estou buscando conhecimento. É a mesma coisa quando eu entrei há 4 anos atrás, quando a doutora Alice entrou comigo aqui na clínica para a gente fazer o ozônio. Então, eu aprendi com ela muito sobre o ozônio, fui conhecendo cada vez mais sobre o ozônio, ainda nem usava técnica, mas já falava, porque eu acreditava naquilo, eu sabia que aquilo ia chegar uma hora que ia estourar, como estourou. Hoje, muitos dentistas ainda não fazem, é um mercado super aberto, né, para dentista, para quem trabalha com estética, para quem trabalha com fisioterapia, para enfermeiros. Infelizmente a medicina não tá liberada ainda para trabalhar por uma questão política, tá, gente? O ozônio é sim um gás medicinal que trata feridas, bactérias, fungos, vírus, melhora a imunidade, é fantástico, porém não tem como patentear e vender. Então a indústria farmacêutica não tem interesse. Eu inclusive estou lançando um e-book sobre ozônio e depois eu vou estar lançando aqui para vocês, quem tiver interesse. E assim, é surreal os benefícios que tem o ozônio, não só como cicatrização, né, como biomodulador de dor, tratar doenças, mas como a melhora da imunidade. É fantástico. Então, Tágila, é fantástico, tão fantástico assim, por que os médicos não usam? Porque, infelizmente, a gente tem um conselho, né, e a gente tem uma indústria farmacêutica que ela não quer fazer com que a gente não adoeça, ela quer que a gente adoeça para poder vender remédio. E se a gente estiver usando o ozônio, que é um gás que eles não tem como engarrafar e colocar para vender, porque ele é extremamente volátil, ele é instável, ele dura no máximo 30 a 40 minutos ali, então ele até menos, 10 minutos quando é só gás, na água que ele dura mais um pouco. Então não tem como a pessoa vender aquilo, tá? Simples assim, existe uma indústria farmacêutica por trás de tudo isso. Normal. Ou vocês acham que a água mineral que vocês tomam, ela só é água mineral lá na fonte? Não. Ela, para estar engarrafada e para ser vendida no comércio, precisa colocar um monte de aditivo químico e mudar a fórmula da água mineral, acrescentar outras coisas para poder realmente na indústria ser patenteado. Porque tudo que Deus criou, gente,
porque a fórmula que Deus criou, a gente não pode patentear idêntica e colocar para vender. Tem que ser alterado, tá? Então, todas as medicações que a gente compra em farmácia não são medicações que Deus criou, porque ele está patenteado, tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona com ozônio, mas existe um mercado gigantesco. Nós, dentistas, podemos trabalhar com ozônio, já é liberado pelo nosso Conselho Federal de Odontologia, uma prática complementar nos tratamentos odontológicos. Eu uso demais aqui para meus tratamentos de paciente de detrimento orofacial, paciente com cárie, paciente de tratamento de canal, paciente que fez cirurgia, enfim, em tudo. E tudo isso, gente, é enaltecer meu conhecimento. Se eu enalteço meu conhecimento, se eu falo mais dos cursos que eu tenho, eu estou gerando cada vez mais autoridade aqui para vocês, tá? E aí vocês começam a se perguntar, quem está aqui, a pessoa vai querer tratar com a doutora Tágila, que tem autoridade, que conseguiu construir essa autoridade numa rede social, não só mostrando o lifestyle, mas mostrando da onde que ela vem, que cursos que ela já fez, quais são as especializações que ela tem, por que ela se diferencia no consultório dela, ou uma pessoa que não aparece, não fala nada, ou então até mesmo busca novos conhecimentos, tá? Pensem sobre isso, tá? Eu já falei para vocês aquela história da cuidar da imagem, né? Não só a imagem aqui física também, mas também a imagem não verbal, a maneira como a gente senta, a maneira como a gente se comporta, é muito importante. Essa primeira impressão realmente a primeira impressão que fica, tá? Isso tudo, gente, faz parte de autoridade, tá? Qualidade do serviço, na maneira que eu estou vendendo uma autoridade aqui. Doutora Fábia escrevendo, Tágila, foi a sua autoridade que me levou até você. Estou em mãos seguras e olha que eu não vou para a profissão. É verdade, eu sei mesmo, você é maravilhosa, muito obrigada. Você que é maravilhosa, doutora Fábia. Doutora Fábia é minha paciente, psicóloga, atende meu filho. Ela veio realmente do Ceará, não conhecia ninguém. E ela me percebeu aqui através das redes sociais. Isso é verdade que ela está escrevendo. E aí, como eu consigo, através de uma rede social, empilhar a autoridade, que é isso que é o mais importante. Não adianta a gente estar só usando uma rede social como brinquedo. A gente tem a possibilidade de empilhar a autoridade, que é o que eu faço aqui. Também te amo, minha amiga, e eu, graças a Deus, um empilhamento de autoridade com muita personalidade, com muita autenticidade, eu consigo me conectar com as pessoas, porque eu sei que mesmo tendo autoridade, ela veio para mim porque ela me acha também uma pessoa especial e diferente, que é isso que eu quero ser mesmo, viu, gente? Não quero ser igual, não sou igual na realidade, tá? Outra coisa importante, gente, a gente ter intenção e saber o porquê que a gente está fazendo tudo isso. A minha intenção, que eu abro todos os dias essas lives, é para eu me treinar a minha comunicação com vocês, é para eu levar conteúdo para vocês de uma maneira relevante e para que eu, no fundo, na verdade, não consiga somente mudar a minha vida, mas sim a vida de vários profissionais da área de saúde que estão travados, onde eles estão achando que aquela profissão não é uma profissão próspera, tá? Então, eu tenho uma missão que é desbloquear a mente quanto a isso. Eu lembro, há mais ou menos, eu estava grávida de João Inácio e eu recebi uma palavra de uma profeta. Quem quiser acreditar, acredita. Quem tem fé tem, quem não tem problema nenhum, mas eu tenho a fé. E ela, uma vez, há 10 anos atrás, ela falou para mim, minha filha, você ainda vai levar tudo que você sabe, vai falar para muita gente vai te ouvir, vai ouvir a tua história. E eu sei que todo esse processo que eu passei e que eu passo não só na odontologia, mas como experiência de vida, como maturidade, como crescimento, gerando autoridade, eu preciso compartilhar, porque eu sei que muita gente tem também, pode aprender comigo com a minha experiência, pode se encorajar e pode, na realidade, mudar a sua mentalidade, a sua maneira de ver, de enxergar as coisas, né? Eu quero deixar claro para vocês que aqui na rede social a gente vende, a gente se conecta com pessoas, a gente engaja pessoas, a gente motiva pessoas e a gente ensina pessoas. Então, a minha intenção é essa, principalmente motivá-los e principalmente ensinar tudo que eu aprendi durante esse decorrer dos anos, dentro de trancos e barrancos, onde eu não tive a oportunidade de aprender. E eu acho que nada mais justo do que a gente compartilhar nosso conhecimento, certo?
Deixa eu ver aqui o que Sandra escreveu. Assisti uma palestra sua, simplesmente maravilhosa. Dá pra ver que tem muito domínio do que fala. Muito obrigada, meu amor. Gente, eu fico tão feliz quando vocês comentam. Doutora, a senhora é muito estudiosa mesmo, sempre inovando. Kelly, é isso mesmo. Também, Kelly tá comigo já há 15 anos, me conhece profundamente, sabe que eu não paro e que eu tô o tempo todo aqui me atualizando, buscando o que tem de melhor na odontologia, na área de saúde, para eu poder oferecer para meus pacientes. Eu sei que isso incomoda muita gente, incomoda alguns outros colegas, especialmente na mesma área, porque nem todo mundo está afim de levantar e correr atrás. As pessoas querem que tudo caia do céu. E na realidade não é bem assim. A gente tem que se colocar disposto a querer buscar, a querer mudar. Gente, eu já falei muito. Deu para vocês entenderem mais ou menos aqui como é que a gente cria autoridade. Eu tenho gostado cada vez mais de participar, de estar aqui com vocês, porque eu percebo que cada vez mais eu estou conseguindo engajar, eu estou conseguindo fazer com que vocês parem e prestem mais atenção no meu conteúdo que eu estou gerando para vocês. Isso me deixa muito feliz, tá bom, gente? Kelly está falando isso, que ela ama e passa isso para todo mundo. Eu faço questão de capacitar as pessoas que estão do meu lado sem medo nenhum de compartilhar os meus ensinamentos, os meus conhecimentos, até porque eu acho que nada vale nessa vida se a gente não compartilha com o outro. E eu entendo que o universo ele é próspero e amplo e tudo que eu dou vem para mim de volta em dobro, porque é assim que nós temos que ser. E nós precisamos ser cada vez mais uma pessoa de energia elevada para que a gente possa se conectar, ser magnético com o outro. Tá joia? Muito obrigada a todos vocês que pararam aqui para ouvir um pouquinho dessa minha live. O doutor Emanuel acabou de entrar aqui, fisioterapeuta top, tá? Gabi Caldas, muito obrigada pelo elogio, pela participação de todos vocês. Doutora Carol acabou de entrar, seja bem-vinda. Musa linda, Carol maravilhosa, noiva do ano, com meu amigo doutor Maurício. Gente, eu fico feliz que vocês estão parando e assistindo. Essa live vai ficar salva, já falei para vocês, as lives estão ficando salvas aqui. Cris Pergun entrou aqui também. Quem faz minha sobrancelha, minha micro. Eu tô com uma sobrancelha arrepiadinha aqui, que não é micro, tá, gente? É só um penteado. Ficou muito legal também, mas quem fez minha micro foi Cris. Então, assim, essa live vai ficar salva no meu feed, no Instagram. Não vai ficar para sempre. Depois ela sai do feed e fica só no YouTube. Então, se inscrevam no YouTube, que se vocês quiserem estar cada vez mais assistindo novamente a live, recebendo conteúdo relevantes, a gente vai estar soltando no YouTube também, tá joia? Gente, muito obrigada a todos vocês que pararam, que estão me ouvindo. Eu espero estar ajudando realmente na vida de vocês, espero fazer diferença, porque esse é meu papel aqui na Terra, compartilhar o que eu sei e poder fazer a diferença e mudar a vida das pessoas, tá? Muito obrigada a todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, desejo uma terça-feira incrível. Eu vou correr para almoçar agora, que eu ainda não almocei, para poder estar aqui na clínica 2 horas, que vi uma outra paciente, amiga minha, a Alexandra, que a gente colocou umas lentes de contato, e para quem usa lente de contato, a gente tem que fazer manutenção, limpeza, ver se está tudo ok, tá bom? Live vai ficar salva, fiquem com Deus, que Deus abençoe. Comentem na minha live, isso é importante pra mim. Eu tô pedindo pra vocês, já que vocês gostam tanto de mim, vamos lá, comentem, bota coração, fala que foi top, sabe? Adoro falar que foi topzera, que parece muito comigo, enfim, coloquem a energia de vocês lá, compartilhem com quem vocês acham que é importante e relevante esse conteúdo, que eu vou ficar muito feliz e grata. Boa terça-feira, Deus abençoe vocês. Amanhã tem mais, tamo junto aqui.